Olá, está começando mais um episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica, todas as segundas-feiras, um programa inédito pelo YouTube, Spotify e pela rádio comunitária Vanguarda 87.5 FM. Hoje vamos falar de campanha salarial 2023 dos metalúrgicos. Nossos convidados, professor Davi Fialkov, economista, e o Rafael Ferreira, que é diretor de divulgação e imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, começar pelo professor Davi. Bem-vindo novamente, professor. Obrigado. Estou aqui com vocês, né? Muito contente de estar nessa divulgação desse Pode Sim aqui, é muito legal. Episódio número 9 já do nosso Pode Sim, podcast da categoria metalúrgica, falando então de campanha salarial. O Sindicato Patronal ofereceu 4,24%, professor Davi, de reposição. O que isso significa em termos de inflação que tivemos no período? O que isso representa para a categoria em termos econômicos, digamos assim? Certo. É um dado acima do INPC, que é 3,74, ele é 0,5% acima. Ao mesmo tempo, ele fica distante da proposta que o sindicato apresentou de 10%. Eu queria destacar que tem alguns aspectos da inflação que às vezes as pessoas não sabem. Então, por exemplo, a questão quando baixa, por exemplo, o preço da gasolina, né? Aquilo ali teve um grande impacto em diminuir os índices inflacionários recentes, né? Mas as pessoas que não usam automóvel, que não têm automóvel, não sentiram tanto esse impacto. Percebe? Embora ele afete o conjunto, claro que afeta, mas não da mesma maneira. Então, ou seja, a gente sabe também essa desaceleração nas rendas mais baixas, né? Enquanto a inflação da renda das camadas superiores foi 0,5 no mês de março, 0,05, a classe baixa foi 0,33. Percebe? Só num mês. 0,33%. Então, é uma diferença enorme, de 0,05 para 0,33. Então, segundo, a inflação de Caxias vem sendo maior que a inflação nacional, porque esse índice é medido no país inteiro, tá? Não é todo, mas representativa do país. O custo de vida aqui em Caxias é mais alto. É mais alto. Então, veja, que tem a UX, Universidade de Caxias, né? Ela tem um instituto de pesquisas e ela tem um índice que ela chama de IPC, né? Esse índice de inflação da Universidade de Caxias ficou, no mês de abril, que é a última divulgação deles, 5,97, 6% praticamente. E se a gente for olhar uma outra área de pesquisa da Universidade de Caxias, tu tem a chamada cesta básica. A cesta básica, eu tenho aqui anotado, tá? A cesta básica variou de 1.195, tá? Em abril de 2003, para 1.368. De 22 para 23, desculpe. Tá? Então, é um aumento de 14,7%. Isso só a cesta básica? Só a cesta básica. E se for considerar só o setor dentro da cesta básica, só a variação do preço dos alimentos, chega a quase 16%, 15,98%. Então, na verdade, a inflação que o cidadão metalúrgico está enfrentando é muito superior ao INPC. Então, eu queria dizer assim, a situação do metalúrgico é de dificuldade. O pessoal está economizando tudo, economizando energia elétrica, até o banho é mais curto, o gás de cozinha. E nessa época do inverno economizando até itens de cozinha, de limpeza, de coisa assim. E como eu digo, mas nós não estamos em guerra. Não é uma economia, nós não estamos num país em guerra. Tendo que fazer restrições como se estivesse. Restrições
cada vez maiores apertando o cinto. Já não tem mais furo no cinto, como se diz, né? Para apertar. Né? Então, a calça está caindo, tá ficando muito magrinho. É isso a ideia. Então, por isso que um índice maior seria mais de acordo, consonância com a necessidade do metalúrgico, da sua família, né? Que estão passando muita dificuldade nesse período, né? Desse último ano que passou, e sabe-se lá como é que vai ser para frente. Eu quero ler agora um relato, na verdade uma mensagem de uma seguidora das redes sociais do Sindicato dos Metalúrgicos. Não vou citar o nome dela, mas enfim, ela é um sentimento que está sendo exposto em várias outras mensagens que chegam mais ou menos nesse teor nas nossas redes sociais. Ela diz o seguinte: Oi, Caxias se tornou uma cidade próspera e bem conhecida por conta de várias empresas que contratavam metalúrgicos para trabalharem e deixarem a cidade bem falada. Será que é justo com os metalúrgicos o que estão fazendo com eles? No mesmo dissídio, todos os anos a mesma palhaçada, pois todos os metalúrgicos têm direito a receber aumento de salário digno e não isso que vocês fazem. A cidade cresceu à custa dos metalúrgicos, pensem nisso. Lendo esse relato aí, essa mensagem que chegou nas nossas redes sociais, duas boas-vindas ao Rafael Ferreira, nosso diretor de imprensa e divulgação, que também é responsável por essa parte aí, pelas nossas redes sociais. Rafael, bem-vindo, e é isso mesmo, qual é o sentimento do metalúrgico, do cidadão caxiense em relação a essa campanha salarial? Tá certo, boa noite, Márcio, boa noite, Davi, Carlinhos, aqui nosso cameraman, né? E realmente o sentimento é esse, né? O que a gente percebe e consegue captar nessa campanha salarial, talvez um pouco diferente das demais, é um sentimento de indignação e revolta mais latente, sabe? O trabalhador e trabalhadora está ciente do seu serviço dentro da empresa, de quanto ele vai lá e sacrifica, deixa um pouco dele, deixa um pouco da história dele, do tempo dele, né? Porque é isso, o que a gente tem, na verdade, é tempo de vida, né? O que a gente não tem, nós trabalhadores não temos assim capital para queimar, nada disso. Quando a gente acorda 6 horas da manhã, pega o ônibus, se dirige até a empresa, fica lá 8 horas, ponto 44, é 9 horas, né? O que a gente está deixando lá é a única coisa que a gente tem, que é nosso tempo e a nossa mão de obra. E aí acontece que a nossa mão de obra e, consequentemente, nosso tempo de vida, ele está sendo rotulado com preço, né? O capital faz isso. Ele pega a tua mão de obra como se fosse um produto e bota preço nela. Só que a nossa mão de obra aqui, o nosso preço está muito baixo, sabe? A gente hoje falar em que nosso piso está em torno de 1.700 e pouquinho, que bom que ainda tem um piso, né, Márcio e Davi? Porque é o seguinte, se não tivesse, tu duvida que essas empresas não estariam contratando por um salário mínimo? Claro que estariam. Né? Benefício do acordo coletivo. A gente sabe que é pouco, a gente quer aumentar, mas ainda que tem, sabe? E o que a gente está captando, só para tu, voltando um pouco aí a tua pergunta ali, com relação a essa manifestação na rede social, ela está na rede social e está nas fábricas. A gente vai para a fábrica e percebe isso. Os relatos são parecidos, idênticos. Né? O pessoal quer ser valorizado, sabe? Antigamente, eu sou soldador, sabe? Há 13 anos. Tu falava que soldador era uma profissão. Parece que agora não é mais, sabe? Parece que ela está equivalente a, sei lá, com todo o respeito aos auxiliares geral, enfim, toda a função ela é digna e necessária, mas o piso do soldador dentro das empresas está bem parecido com quem entra sem experiência e sem nenhuma habilidade, digamos assim, né? E não só isso, não falo só da solda, isso é o cara da usinagem, o cara da montagem, quem trabalha com forno. Parece que assim, houve um empenho por parte do capital, da região, dos últimos anos, em desvalorizar a profissão e o salário. Tá? Parece que a gente não tem mais profissão ao ser um soldador, ao ser um montador. Assim. Eles fizeram um empenho muito grande em desvalorizar isso, a tua profissão e teu salário. Né? Professor Davi, esse seu dossiê, que estamos com ele em mãos aqui,
fazer uma pergunta baseada em algumas observações que eu fiz e já puxando para o índice reivindicado. Aqui fala da situação das empresas do setor em Caxias do Sul que exibiu bons resultados em 2022 e agora já no início de 2023. Resultados excelentes aqui para ônibus, caminhões, máquinas agrícolas, que também tem impacto aqui na nossa região. O que esse reajuste de 10% reivindicado pelo Sindicato dos Metalúrgicos para os trabalhadores metalúrgicos iria quebrar, digamos assim, iria atrapalhar esse crescimento que vem de 2022 e começo de 2023? Qual é o impacto que teria um aumento de 10% dos salários dos trabalhadores? Eu acho que não vai acontecer nada disso. Na verdade, o que acontece realmente que só para pegar ainda antes, eu quero pegar o gancho que ele largou ali, que é muito interessante, né? Porque o trabalhador ele ganha pela qualidade do seu trabalho. O trabalho de metalúrgico é um trabalho especializado. Então ele não pode. Tu vê, até o salário mínimo é para o trabalho de quase pouca qualificação, muito pouca qualificação. Então, e o trabalho de qualquer uma das profissões que ele citou ali, né? Dentro do metalúrgico tem as várias modalidades, né? Então requer treinamento, requer prática, tá? Isso aqui tudo demora para o cara ser afiado naquilo ali, ser eficiente. Então ele concede à empresa, não é que ele concede, ele propicia para a empresa mais produtividade. Ou seja, ele dá mais qualidade para o produto, mais agilidade para a produção. Tudo isso a empresa ganha com isso. Então ninguém está pedindo nada. É o contrário, o reconhecimento, é a remuneração dessa qualidade. Percebe? Senão fica abaixo. Não pode a remuneração do trabalho ficar abaixo do que ele está rendendo. Percebe? Eu acho que isso é que é um ponto que eu queria destacar. E também as empresas, uma pesquisa que saiu antes, durante vários anos, tá? Feita pelo DIES, junto com a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Durante vários anos, se pegar toda a folha de salário, tá? E comparar quanto que ela pesa no faturamento, na receita líquida, tá? Líquida, não é na bruta, tá? Porque isso é com base no imposto que é pago. O imposto nunca é pago sobre o bruto, tá? Você fala sobre o líquido, tá? Então, desse líquido, embora, claro, vai ter outras deduções, mas, bom, desse líquido, a folha de pagamento pesa, já pesou até menos, já pesou 8,6% da receita líquida. Hoje, em 2018, pesava 10%. Porque ela subiu, desceu, chegou até 12%, depois baixou para 9%, e agora estabilizou, vinha descendo até 10%, até 2018, 2019, não me lembro de cabeça. Hoje, certamente, deve ser menos, porque a produtividade cresceu. A produtividade aumentou muito com essas novas tecnologias. Então, na verdade, se mantém-se esses 10%, e a tendência é que seja até menos, 10% de 10% é 1%. Então, o impacto vai ser 1%. Essa é respondendo a tua pergunta. Não vai quebrar, então. Não Mas vai quebrar. Eles alegam a questão, de repente as grandes conseguem, e as pequenas, né, Rafa, tem muito isso nas reuniões, nas rodadas de negociação. Mas lá o cara que tem uma pequena empresa lá no porão, que tem um impacto grande, é diferente para ele? Como é que pode ser essa situação? Assim, Márcio, o que a gente percebe é bem esse discurso, e não é desse ano, já é anteriormente, é isso, que eu digo, a grande se esconde até da pequena, né? Muitas vezes a gente percebe que além das empresas grandes, né, do grande capital, às vezes engolir as pequenas, no sentido de sugar até o produto deles, né? A matéria-prima, digamos assim. Às vezes tem uma pequena empresa que fornece para esses grandes grupos uma peça, uma matéria-prima, vamos supor, a 100, né? E aí a empresa grande entra em contato com ela e fala, seguinte, descobrimos outro fornecedor aqui em outra região, vamos pegar do cara, portanto, eles
rebaixa o valor da matéria-prima oferecida pela pequena empresa. Então, eles como é que vão dizer, ganham em dois frontes. Ganham da empresa que fornece para eles e ganham do trabalhador ao dizer que eles teriam condição de pagar um dissídio melhor se todas as empresas fossem grandes. Ou seja, empresa pequena, para eles, não tem condição de pagar um dissídio decente. E a gente sabe que não é assim. Eles se escondem atrás das pequenas, para dizer, a mecânica do seu... O Claudinho fala isso. A mecânica do seu Zezinho vai quebrar se nós passar esses 10%. Nós até teria condição, mas as pequenas vão quebrar. E, na verdade, não é isso. A gente percebe que as médias e pequenas, se a gente for fazer uma pesquisa de boca a boca, assim, os caras estão um pouco mais valorizados que empresa que está botando seu produto aí para rodar no mundo inteiro, né? Então, é uma sacanagem dupla. E, ao mesmo tempo, eles não querem fazer negociação empresa por empresa, porque daí se negocia. O pequeno lá não tem, o grande tem, enfim. Professor Davi, o que dá para falar a respeito disso? Não é de hoje que em torno de grandes empresas tem uma constelação de pequenas fornecedoras. É normal. E claro que, às vezes, a grande, como ela é compradora, ela funciona como, eu vou dizer uma palavra feia para vocês aqui, monopsônio. Opa! Ou oligopsônio, que é um único comprador. Monopólio de compra, Tá? isso? Então, monopsônio é um monopólio. Então, aí ele aperta a rentabilidade da pequena, entendeu? Isso E a aí. culpa não é do salário, do trabalhador da pequena. Né? Então, isso é comum, né? Acontece, às vezes, inclusive, nesse setor, claro, vou falar um setor bem diferente, tá? Produtos de aviário, né? Como é? De Grangeiro, hortifruti grangeiro. não, aves, né? Ou fumo, né? Tem um pequeno produtor ali, mas ele é obrigado a comprar semente, o defensivo, tudo que a própria empresa fornece ou recomenda, e ela tem um preço tabelado. Ela mesma impõe o preço que ela compra. Então, o cara na verdade, trabalha, e ele ganha menos do que ele poderia ganhar se fosse um mercado amplo, né? Por isso chama-se monopsônio ou oligopsônio, quando são poucos compradores. Então, tu não tem muito para quem vender. Tá? É ruim ficar dando aula aqui, mas, assim, desculpe, porque eu talvez estou divagando. O professor Davi tem que dar aula, né? Não, mas é que... Não, eu queria falar mais no concreto aqui, né? Então, como é que a gente vai enfrentar isso? Claro, às vezes acontece isso, né? Então, eu não conheço isso, não conheço assim como é que se dá todo o dia a dia dessa relação aqui, né? A gente tinha que estudar mais, nós estamos tentando mapear. Já tivemos melhor esse mapa antes. Agora, em geral, as pequenas e médias têm uma relação mais próxima com o trabalhador. E às vezes até já dão um aumento antes. E às vezes superior ao do dissídio. E essa que é a verdade. É o mais comum. Chegando pelas redes sociais, já chegou relatos. O pessoal preocupado, quando é que vai sair o dissídio? Porque aqui na empresa já repassaram, como é que diz o adiantamento, né? Isso, já adiantaram. Teve uma empresa que foi de 15%, teve outra que foi de 10%. Relatos que chegaram para mim foi de 5 e 7, assim, né? Mas, enfim, as empresas grandes, ninguém está proibido de ser grande, tá, pessoal? Aqui não é... A gente não está aqui para isso, para condenar, mas, enfim. O que a gente percebe é isso, os lucros que são exorbitantes e todo ano... recorde em cima de recorde. Tu pode pegar o histórico aí das empresas. Eu acho que até o Davi já deve ter apresentado esse dado, esse gráfico. Aqui no dossiê está bem explicadinho. É um gráfico ascendente, né, com relação ao crescimento. E que nem eu disse, ninguém está proibido de ter lucro, ser grande, exportar, nada disso, claro. Mas o trabalhador, ele vê isso aí também, ele enxerga, ele está vendo, ele percebe o quanto ele está... a mais-valia em cima dele, o quanto é assim, exorbitante. E ele não está vendo refletir isso no salário. O problema é esse, sabe? O problema todo e a confusão toda é essa. A revolta do trabalhador é essa. Pô, eu trabalho numa empresa multimilionária. Todo mês os caras fazem reunião aqui por setor, dizendo que estão faturando tanto, bateram recorde de tanto...
e o meu salário eu vou pedir aumento, não tem. Os únicos aumentos que nós temos, Rafael, eles falam para mim, é o dissídio. E aí por isso que se cria essa expectativa em torno do dissídio, em torno do sindicato. E é por isso que a gente tem essa função, essa missão aí de fazer um bom dissídio. Tá? Por isso E na hora do dissídio querem repassar a inflação e uma vírgula, né? Como diz o presidente Assis. E acredito que o Assis, ele está bem, como é que dizer, afinado com o pensamento da categoria. Tá? Ele não está aqui pedindo algo que a categoria não acredita ou não quer. Isso tem que ficar muito claro, que os 10%, ele partiu de uma necessidade e um anseio da própria categoria metalúrgica. Tá? Aqui o sindicato não vai e nunca vai pedir, por exemplo, algo abaixo da expectativa. Senão não é um sindicato de luta, é um sindicato, sei lá, se chamava sindicato amarelo, sindicato pelego. Nós não, aqui na região a gente nunca pode ficar abaixo do que a nossa categoria está pedindo, né? Então a gente encarou essa missão aí do dissídio com seriedade, como sempre, todo ano. E eu queria o recado para os ouvintes é esse. O sindicato não está pedindo nada a mais do que a categoria, né? Ou nada a menos, na verdade, nada a menos do que a categoria está exigindo. Né? E, inclusive, no dossiê do professor Davi tem uma pesquisa aqui, um levantamento que a maior parte dos brasileiros espera receber um aumento de 10% do próximo ano. Pesquisa conduzida pela ADP, Companhia Global de Gestão de Folha de Pagamentos e de Capital Humano. Ou seja, professor, não é só o sentimento da categoria aqui, é um sentimento de um trabalhador brasileiro. E no mundo. No mundo. Essa pesquisa foi feita aqui, foi feita fora. Tá? Claro, lá outro patamar de pedida, vamos dizer assim, de anseio, né? Mas igual, porque tem inflação também na Europa, nos Estados Unidos. E eu queria destacar também o seguinte, então, as empresas elas não estão... Se fosse uma situação de dificuldade, o sindicato não é intransigente. No momento de dificuldade, o sindicato transige, mas não é. As empresas tiveram, o ano de 2002, muito exitoso, as principais empresas aqui, todas, tá? Eu vou dizer para vocês, lucros e receitas, crescimento de 2 dígitos, tá? Por baixo, tem um que foi mais de 100%, 70% de aumento de receita líquida no ano. E já no primeiro trimestre desse ano já teve ganho grande, tá? Então, isso são dados palpáveis que, tipo assim, esse sindicato, pelo que eu entendo, né, pelo menos eu vejo assim, e eu acho que o sindicato pensa isso também, quer dizer que é importante que a indústria brasileira cresça, a indústria de Caxias cresça, porque isso cresce todo mundo junto. É uma relação em que todo mundo pode ganhar. Ganha a empresa, ganha o trabalhador, ganha a comunidade, que acaba irrigada por essa renda. Percebe? Irriga lá o mercadinho, irriga o curso, irriga, né, a cultura, irriga os bares, os bailes, tudo, né, que gera emprego, que gera renda, que volta para a economia e assim vai. E eu queria chamar a atenção uma outra coisa. Normalmente, no primeiro semestre, a economia vai mais devagar. No segundo, ela anda mais rápido. Aliás, é uma antiga reivindicação daqui desse sindicato, era mudar a database. E a tendência nesse ano não é diferente. E não, segundo semestre a previsão é generalizada. O segundo semestre vai crescer mais. O Itaú e outros analistas e outras instituições, né, já estão prevendo um aumento grande. Mudaram suas previsões. A previsão do Itaú era perto de 1% de crescimento no ano, tá? 1 e pouco. Já passou para 2,3%. Então já está, ou seja, está aumentando o crescimento do PIB, acima da inflação. Tá? Então não é só 2,3%. Em termos nominais é mais que isso. Soma 2,3% mais a inflação. Então é um crescimento bom. Né? Claro, o juro pode ser que comece a diminuir, já está uma sinalização. Então tem coisas que estão acontecendo que podem já, né, significar que a economia vai dar um novo fôlego. Vamos ver, então, claro, não dá para a gente prever tudo, mas eu vejo assim, há condições de levar em conta isso, né? Levar em conta que as condições são mais favoráveis do que já foram.
Nós estamos bem longe, nós superamos a pandemia, ficou para trás. Então hoje a economia está com outra cara. Isso que o Davi fala, não tem como a gente não olhar para trás. O Davi acompanhou aqui. A gente já fechou dissídios por 2,02, lembra? O da pandemia. Quem pode nos chamar de intransigentes ou insensíveis, né? Ninguém tem esse direito de chamar o sindicato de intransigente, insensível ao momento. Nós somos mais ligados no momento que tem, não tem mais esperto que nós. Que quando foi necessário parar as empresas, preservar a vida dos funcionários, a gente se lascou para o aumento. Paga 2,02, mas não demite. Preservar emprego, segura emprego. Mas preservou o NPC, né? Isso aí. Segura emprego, preserva a saúde, né? Vamos preservar a boa vida financeira, como é que eu vou dizer assim? Vamos preservar a saúde econômica das empresas nesse sentido aí na época da pandemia. Mas agora a gente não observa, a pandemia ficou para trás nesse sentido. Tá? O que a gente está ligado e esperto, que o momento agora é o outro, os lucros deles estão grandes e não é feito um repasse. É desigualdade, é uma desigualdade muito grande, cara. É isso, sabe? A desigualdade voltou no Brasil e voltou para a categoria metalúrgica, para os trabalhadores. É muito desigual. O salário não está acompanhando a margem de lucro. Tá? Muito bem, tá bom o papo, mas está encerrando já o episódio número 9 do nosso Pode Sim podcast da categoria metalúrgica. Obrigado por sua presença novamente, professor Davi, suas considerações finais. Dizer assim, a categoria metalúrgica, os trabalhadores em geral tiveram muitas perdas nesse período recente. Inclusive, eles tinham assegurado os reajustes automáticos da inflação até alguns anos atrás. Isso foi posto fora. Só discutiu o aumento real. Hoje, eles têm que partir do zero. E, assim mesmo, esse sindicato aqui é um exemplo no país, no Estado e no país, tá? Porque ele conseguiu, mesmo no tempo da pandemia, com toda a transigência que ele teve, com toda a flexibilidade que ele teve, levar em conta a situação, ele conseguiu preservar os mínimos salários. Claro que a rotatividade às vezes também janta, né? Porque o cara é demitido por um salário e é recontratado por um menor. Isso que por isso que o piso é importante. O piso é pequeno, mas é o que assegura que não vai baixar para o mínimo. Exatamente. Né? Exatamente isso, porque o piso tem sido, inclusive, crescido acima da inflação. Então, eu digo assim, nós precisamos ter agora o quê? Esperança, unidade, né? E pensar que é possível conquistar. É possível que os dois lados que estão negociando tenham essa sabedoria. O sindicato está tendo, nós esperamos que todos tenham. Né? A sabedoria de pensar na família metalúrgica, de pensar numa relação que todos ganhem. Isso é positivo, isso é uma coisa salutar. Obrigado, professor Davi. Rafael, tuas considerações finais, e dá para a gente chamar também para a Assembleia Geral que tem no dia 7 de julho. Isso, né? Exatamente. Primeiro agradecer aos companheiros e companheiras que participaram da nossa Assembleia dia 24, no sábado, onde a gente lotou a Bento Gonçalves. Eu acredito que deu em torno de 1.000 pessoas, assinantes na lista, ali teve mais de 800, e muita gente não assinou a lista de presença, então fica aqui nosso agradecimento aí do sindicato, da direção. Foi uma assembleia importante, bonita de se ver, né? Fechamos a Bento Gonçalves, né? Fazia muitos anos que a gente não fazia isso. Isso é sinal do quê? Que o trabalhador está compreendendo o momento, está compreendendo o seu papel de protagonista, né? Porque o sindicato, ele organiza a luta, dirige, mas ele não pode lutar sozinho. Ele precisa dos trabalhadores, né? E já fica aqui nosso chamado para o dia 7, assembleia no sindicato, em torno aqui das 9h30 da manhã. Né? A gente pretende, numa sexta-feira, que fique claro, não é num sábado, tá? É numa sexta-feira, a gente vai fazer um pouco diferente. Né? Para as máquinas, deixa lá, quietinho, vem para cá, vamos definir o rumo da nossa campanha. Né? Então fica o convite. Muito bem, feito o convite. Obrigado também, Rafael. Obrigado a quem nos acompanhou, tanto pelo Spotify, pelo YouTube e pela Rádio Comunitária Vanguarda 87.5 FM. Muito, muito obrigado e até o próximo episódio do Pode Sim,
o podcast da categoria metalúrgica.